vamos fazer um exame, qualquer exame, sempre haverá um caderno com um textozinho de apresentação. Esse texto não está ali de graça. Muitas pessoas pulam essas instruções, né? Quer dizer, um texto instrucional para a prova, que, gente, aquilo ali está ali porque é importante para a gente fazer bem essa prova. A gente tem que pensar que, apesar daquilo ali parecer uma coisa óbvia, né? São questões em sequência, enfim, mas tem detalhes bobos que às vezes fazem com que o exame seja... você não vá bem nesse exame. Então, se tem um lugar exato para você fazer a marcação da resposta, numa folha ótica, se é para você fazer de caneta preta e não é para fazer de lápis, simplesmente não vai ser lido pelo computador. Então, parece uma questão boba, mas que é fundamental, e é por isso que essas instruções são tão importantes. Portanto, a gente, de fato, deve começar para ir bem no exame lendo as instruções que vão ser colocadas para a gente, tá? Vou dar um exemplo assim, de um texto aqui instrucional, que se o aluno não observar, né, quer dizer, o candidato não observar isso com atenção, ele pode fazer uma grande salada aqui e ter um desempenho muito ruim, tá, nesse exame. Aqui é um exemplo da prova do ENAD de comunicação social, que o ENAD em comunicação social, ele faz uma prova com um caderno comum, pelo menos até a última versão dessa prova em comunicação foi assim, e aí dentro do caderno há algumas subdivisões, tá? Então, diz assim, este caderno com as questões de múltipla escolha, que são as objetivas, né, que nós devemos assinalar lá uma alternativa correta, e discursivas das partes de formação geral e componente específico da área, e com as questões relativas à sua percepção sobre a prova, assim distribuídas. Bom, então, para o aluno entender que existe lá formação geral, múltipla escolha, das questões 1 a 8. Então, ele vai fazer essas outras, todos vão fazer. Formação geral discursiva, que são aquelas, né, com texto, as questões 9 e 10. Bom, componente específico, múltipla escolha comum. Cada uma dessas áreas aqui tem um bloco de questões, né? Então, tem lá de jornalismo, de publicidade e propaganda, relações públicas, editoração, radialismo e cinema. Aí vem uma atenção, ou seja, vai chamar atenção para um ponto importante. Responda apenas as questões referentes à habilitação na qual você está inscrito. Vejam, quando a gente baixa aqui a folha da prova, a gente vai ver que a passagem de uma para outra é uma coisa muito pequena, é um detalhe quase insignificante. Vamos observar aqui. Aqui vinha a prova já na página 23, aqui nessa frase veio conhecimento específico, publicidade e propaganda. Quer dizer, se o aluno não se atentar a esta mudança, ele pode estar fazendo a prova errada, pode estar fazendo a prova da habilidade anterior. O que complica? Cada componente específico, no caso dessa prova, tem questão 26. Então, tem a questão 26 de jornalismo, tem a questão 26 de publicidade e propaganda, de cinema e assim sucessivamente. Portanto, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer lá a formação geral, eu tenho que fazer a específica discursiva, também geral, né? A prova geral discursiva. Aí eu tenho que ver qual é a minha habilitação. A minha habilitação é publicidade e propaganda. Procuro aqui nessa frase, é só aqui, faço a prova e aí eu resolvi a minha prova nesse caso. Isso acontece em vários exames, não é exclusivo dessa prova do ENAD. Se eu for fazer, por exemplo, uma prova para o Itamaraty, que é aquela que seleciona candidatos à diplomacia, o texto de abertura tem 2 páginas, explicando, né, onde é que você faz tal questão, como é que você faz tal questão, qual é o local destinado, como é que deve ser feito, né, qual é o tamanho esperado de resposta, tudo isso já está indicado. Então, esse texto instrucional faz parte de um exame, deve ser lido com atenção, porque, enfim, se o nosso objetivo é fazer isso, né, com um bom desempenho, esses detalhes são fundamentais para que eu possa realmente fazer a prova e mostrar a competência que eu tenho e não sofrer aí um revés por uma questão boba que poderia ser resolvida se eu tivesse tido atenção devida às instruções da prova.